vamos começar. Muito bem, vamos começar. Já estamos com a nossa galera aqui fiel, olha só. Que legal, gente. Muito bem, assunto interessante hoje, planejamento reencarnatório. É assunto amplo, complexo. Nós vamos dar os primeiros passos nele. Eu também não sou especialista, né? Mas é um tema que eu tenho muito interesse, tenho muita curiosidade, né? Já estudei um pouco, aí escolhi esse tema para que eu pudesse estudar mais, né? E que a gente possa discutir também. Muito bem, deixa eu ver aqui se mais alguém vai entrar. Ok, vamos para a nossa abertura. Então vou pedir que todos se acomodem em uma posição confortável. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, pode fechar a câmera. Agora, mais à vontade que isso, impossível, né? Só não pode dormir. Mas para que você possa, né, olhar um pouco mais para dentro, se concentrar, para se dedicar nesse momento de agora. Esse momento é seu, né? Não são outras pessoas que farão a diferença hoje, né, nessa palestra, mas sim você mesmo, você mesma. Então vamos abandonar aqueles pensamentos que tomam a nossa cabeça, que não deixam a gente se concentrar. Vamos pedir o apoio e o auxílio das equipes espirituais, pedir a permissão para a gente começar essa parte do trabalho que é a palestra. Não podemos realizar todos os trabalhos, mas a palestra é uma parte tão fundamental. E que bom que nós podemos continuar com essa prática, com essa atividade nas segundas-feiras. Agora mais calmos, com o coração mais tranquilo, cada um apegado com o seu mentor individual, com os mentores da nossa casa. Nós podemos começar. E vamos começar com uma música que fala sobre o tema de hoje, que é a reencarnação. Uma música muito bonita, né? Por que será que você está aqui hoje? Por que o mundo funciona desse jeito? Se a gente refletir sobre essa música, prestar atenção, a gente vai conseguir, vamos dizer, descobrir algo, quem sabe. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais.
muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Muito bem, tantas idas, tantas vindas. É muito a cara da nossa existência aqui mesmo, né? A gente vai e volta, tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente não tá. A Joelma tá falando que hoje temos uma nova amiga, Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Que bom que você está conosco. E depois da nossa música, vamos também para a prece de Cáritas. Que a gente possa entender, né, buscar compreender cada uma dessas palavras, que a gente se deixe envolver pelo contexto que essa prece tem, né, pelo que ela busca nos comunicar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja.
Muito bem. Agora sim estamos preparados para começar a nossa palestra, nossa reflexão de hoje. O Nadir está falando que a Maria Olímpia sempre está aqui com a gente. Que bom que sempre está aqui com a gente. O Sérgio também, que está com uma amiga dele, a Beth. Que bom, Beth. Espero que você goste, que você possa refletir bastante, possa ouvir algo que você estava precisando ouvir, quem sabe hoje. Planejamento reencarnatório. Estou usando esses livros aqui agora, pessoal, para fazer as nossas palestras, né? Que nem eu já comentei com vocês, nós compramos, eu, Robson, Jussara, Cleusa, a Cíntia também, nós compramos vários desses livros para preparar os nossos grupos de estudos desse ano, as nossas aulas, né, os primeiros passos do Espiritismo, tudo que ia ter, né, na casa durante esse ano, e não estamos podendo, né, fazer as coisas presencialmente, mas vamos usá-los aqui, né, vamos lá. E nessa palestra eu busquei informações nesses 3 livros, recomendo aí a todos, quem quiser dar aquela estudadinha, né, por si só, livros didáticos, ilustrados, né, compramos lá na Boa Nova. Muito bem, vamos começar do básico, o que é a reencarnação, para a gente chegar lá no planejamento. E aquele esquema que vocês já sabem, hein, galera? Pode abrir o microfone, pode falar, pode escrever, tô aqui no chat, fiquem à vontade, não sou o dono da verdade. Muito bem, então reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico. Então a gente vai e volta de acordo com a necessidade, né? E essas existências sucessivas têm o objetivo de purificação. Então nós vamos nos melhorando, alguns mais rapidamente, outros nem tanto. Se a gente está aqui, podemos dizer que somos um pouco lentos aí, né? Estamos nessa caminhada, né? Mas temos muito que evoluir ainda. Se a gente olhar ao nosso redor, os acontecimentos, né? Não de agora, mas nossa, lá desde guerras, né? E agora outros conflitos, outros problemas que a gente vive, dá para ver que a sociedade como um todo está doente, né? Precisa dessa purificação. E aí também a gente precisa se colocar aí nesse grupo, né? Não dá para falar as pessoas, né? As pessoas lá que precisam melhorar, né? Nós precisamos melhorar. Cada um de nós temos um papel aí, né? Tirar o corpo fora não é com a gente, certo? O Espiritismo ensina a gente a puxar a responsabilidade para o nosso lado, para a gente poder se trabalhar. E aí, estando bem, ajudar os outros também. Sobre esse assunto, né, a questão das existências sucessivas, Allan Kardec, que é o nosso principal personagem, codificador, né, da doutrina, ele chamou essas existências sucessivas de pluralidade das existências. É um dos pilares do Espiritismo, né? Pluralidade das existências. Então, nós temos várias vidas, vamos dizer assim. Somos um espírito, mas temos várias existências. E não só na Terra, né? Mas em outros mundos também. Tem diversos mundos aí, dá para estudar muito a fundo essa parte. Mais evoluídos, menos evoluídos, dependendo da nossa missão, que a gente vai falar disso também, ou da nossa necessidade de evolução, a gente pode encarnar num outro mundo. E olha que interessante, para Allan Kardec, né, essa questão da pluralidade das existências é a única explicação para a justiça de Deus. Isso a gente discute muito aqui no Espiritismo, né, que é uma das coisas que mais fazem a gente compreender de forma racional, né, a religião que é o Espiritismo, né? Não é só a religião, é a filosofia também, né? Mas assim, nos faz compreender aquela questão, né? Por que isso acontece com fulano, por que aconteceu com ciclano, né? Situações muito ruins ou muito boas, entre aspas, né? Que às vezes a gente acha que a situação do outro é boa, mas não está lá na pele dele, dela, né? Não sabe exatamente o que acontece, o que se passa na mente da pessoa. Então todas essas injustiças, né, que a gente chama às vezes ou não entende como as coisas acontecem, podem ser explicadas pela pluralidade das existências. Numa vida a gente comete certos erros, depois volta e passa por
poucas e boas ali, sofre um pouco, né, para poder aprender. Como algumas pessoas sempre comentam nas nossas palestras, né, ou é pelo amor ou pela dor, né, não tem essa. Vamos dizer, é muito simples pensar dessa forma, né, mas ou pelo amor ou pela dor, a gente pode aprender por si só, tentar mudar, né, que não é fácil também, ou se a gente for deixando para depois, uma hora esse aprendizado nos vai ser cobrado, vamos dizer assim, vai ser um intensivão, né? Uma situação mais difícil. Lembrando que as situações difíceis nos fazem evoluir, né? Aquelas famosas frases, né? Estradas muito certinhas não fazem bons motoristas, e assim por diante. Eu sou uma pessoa muito paciente, é só não me irritar, aquelas coisas, né? É só não me colocar para interagir com pessoas que eu não gosto, que fica tudo certo, que eu sou muito calmo. Será que é aí que está a paciência? Acho que não, né? Então nós reencarnamos várias vezes para adquirir essas qualidades, para nos melhorar. Agora esse é um assunto interessante também, ó. Como provar que a reencarnação existe? Longe de estarmos aqui querendo, né, convencer as outras religiões, etc., né? Cada um deve estar onde se sente bem, onde acredita, né, onde faz mais sentido, né? O Espiritismo não fica tentando pescar as pessoas nas outras religiões, né? As pessoas chegam nas casas, mas tem algumas informações que são importantes citar também sobre essa questão da reencarnação, né? E uma das provas, vamos dizer assim, um dos métodos mais contundentes são registros de pesquisas de pessoas renomadas, psiquiatras. O psiquiatra é um médico que estudou mais uma especialização, né? Então, assim, parte-se de uma, vamos dizer, de uma formação, de uma mentalidade mais cética, né? Mais racional. Então, as pessoas acreditam mais, né? Então, são vastas pesquisas, onde esses pacientes, essas pessoas pesquisadas, identificam lugares, datas, parentescos, nomes e fatos antigos. Então, como que uma criança, por exemplo, que nasceu em qualquer lugar aqui em São Paulo, ou nasceu numa cidadezinha bem afastada, e ela lembra de fatos históricos, né, que muitos estão em livros que estão sendo contados por aí, essa pessoa e essa criança nunca teve acesso à internet, não tem nenhum adulto que tenha contado isso para ela, pela quantidade de informações, né? Então tem muitos exemplos desse tipo. E esse doutor, Ian Stevenson, que viveu até 2007, foi um grande pesquisador. Ele é citado nesses livros, né, que nós compramos, esses livros didáticos, em mais de um livro, como sendo um dos principais pesquisadores. Ele nasceu no Canadá, estudou e viveu nos Estados Unidos. Ele reuniu mais de 3.000 casos por toda a parte do mundo, né, de crianças que conseguiam lembrar de suas vidas passadas. Minha nossa, né? 3.000 registros. Sabe aquela história? Será que é mentira, né? Pensar, refletir, né, contestar as informações é válido, lógico que é válido, né? O Espiritismo ensina a gente a fazer isso. Mas olha que interessante, 3.000 casos. Eu até estava perguntando para a Dai se no filme do Divaldo tem alguma informação sobre isso, que é um desses livros também. Eu procurei rapidinho para ver se eu achava, mas não achei, né? Só que eu não coloquei na apresentação. Que o Divaldo, ele em determinado momento, acho que ele visitou um lugar, não sei se foi em outro país, quem souber me ajuda aí, que nós temos aqui especialistas no espiritismo aí, ajuda aí que eu tô vendo. Que o Divaldo visitou algum lugar, não sei se era no Brasil, e ele teve todas as memórias dele, assim, reveladas, vamos dizer, clareou para ele muitas coisas que ele viveu no passado. É um exemplo muito bacana também de um dos vamos dizer, dos principais personagens atuais, né, do Espiritismo, e que também tem uma história muito bacana a contar sobre essa questão de existências anteriores. Muito bem, chegando agora no planejamento, já que nós já sabemos
já que nós já ficou boa, né? Agora que nós já sabemos que a reencarnação existe, nós temos alguns dados mais concretos, né, de pesquisas, né, pesquisadores sérios. Então, ok, a reencarnação existe. Então, como será que acontece esse planejamento? Então, entre uma e outra reencarnação, os espíritos permanecem no mundo espiritual, num estado chamado de erraticidade. Ou seja, se não está encarnado, ele está nesse estado de erraticidade. E nós, né, vamos usar assim, nós quando estamos aí esperando uma próxima encarnação, a gente sente essa necessidade de voltar. Né? Sabemos que, vamos dizer, muitas das coisas que a gente não tem acesso, não pode saber aqui encarnados, nos é revelado quando a gente está desencarnado. Então a gente quer voltar, né? A gente sente a necessidade de uma nova vida para nos adiantarmos, para reparar as nossas faltas. E para isso, nós podemos, né, tem a opção da gente escolher as provas futuras. A gente sempre estuda isso aqui, a gente sempre tá sabendo. Deixa eu ver se alguém falou. A Dai falou que não mostra no filme, mas está indicando o filme. A Dai tá fazendo um comercial desse filme aí, ela tá ganhando a comissão do Telecine aí, tô quase assinando. A Cíntia falou que o filme é lindo. Muito bom, muito bom. Então alguns podem escolher ou sugerir essas provas. Né? Então sabe aquela história? Talvez os maiores problemas que você está vivendo agora, Renata gostou do filme também. Talvez o maior problema, vamos falar, sempre tem um que é aquele que está pegando, né? O maior problema que você está vivendo agora pode ser algo que você planejou, que você pediu, que você, né, entrou num acordo. Pode ser algo que às vezes você até tem certa habilidade de resolver, certa capacidade, mas você precisa resolver alguma coisa aí com você antes de resolver isso, antes de encarar de frente. Né? Qual que é o nome do filme, Dai? É Divaldo. A Rose está perguntando. Acabou de ser lançado. A Renata disse que é muito bom mesmo, o filme. Os filmes espíritas são maravilhosos. O que é isso, né? São muito bons mesmo. É muito bom assistir um filme espírita. A Adriana está falando, ou justamente por não ter cumprido o planejado. Pode ser também, Adriana. Então, não fomos bem numa outra encarnação, aí a lição vem mais pesada agora, né? Vem o dobro. Aí tem que ser, vamos dizer, aí já não é a gente que escolheu, verdade. Aí já foi imposto, entre aspas, né? Gabriel Sena. Por algumas vezes eu já tive a impressão de estar em tal lugar e viver aquela mesma situação, sem nem mesmo ter ido até lá. Olha que interessante, né? Algumas pessoas chamam de déjà vu, né? Sente que você já viveu aquilo, aquela situação. Eu também já senti várias vezes isso. E não é por acaso, né? Pode ser sim uma questão de uma outra vida, né? Sabemos que a gente traz características de outras vidas. Não tudo, né? Mas o que nos é permitido. O que vai fazer sentido nessa existência. Ok. O Gabriel deve ser a Cíntia, né, Cíntia? Que ela entra com o celular do Gabriel. Divaldo Mensageiro da Paz, o nome do filme. Muito bom. Ok, a Cíntia respondeu que sim. Legal, agora, ó, nós temos nessa escolha, né, nós temos a ajuda dos guias espirituais. Tem todo um planejamento, né? Quem já assistiu outros filmes espíritas, né, mostrava lá no filme, né, e que é baseado em livros, mostrava que já tinha lá um aparelho parecido com um computador, quando nem existia computador ainda e tal, né? Então lá as coisas são mais avançadas, vamos dizer assim, as coisas funcionam bem, né? E nós temos processos aí para esse planejamento, para essa reencarnação, e temos a ajuda dos guias. Então eles ajudam nesse planejamento, programando desde o início da encarnação as tarefas, as provas e os resgates, até sua desencarnação. Ou seja, até o fim, de certa forma, já está planejado. Nosso fim de agora, né? Fim dessa vida aqui, vamos dizer assim.
Agora, eu coloquei ali, ó, o que seriam esses resgates, galera? A gente ouve muito isso, resgate pra cá, resgate pra lá, fulano não sei o que, isso é resgate. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Já ouviram isso em algum lugar? Renata tá falando que o filme Nosso Lar também é interessante. Muito bom também. E ler o livro é mais interessante ainda. Geralmente o livro é mais legal, né? Mais detalhes. Mas o filme também manda muito bem. E aí, o que é resgate? Será que é um negócio bom? Será que é um negócio ruim? Pode chutar sem medo de ser feliz aí. A Renata está falando que depende. O Giovanni acha que é ruim. Tá negativo hoje, hein, Giovanni? Brincadeira. Depende de como você encara esse resgate. Eu dei uma boa pesquisada sobre o significado do resgate dentro do contexto do espiritismo. Sim, daí se você entender como aprendizado, mas sabe aquela história no olho do furacão? Sabe, quando a gente tá com aquele problema gigante, alguém chega e fala, não, isso aí vai ser bom pra você. Você fala, vai ser bom, né? Vai ser bom, você vai ver que vai ser bom. Né? Na hora a gente não entende, né? Mas sim, na sua essência é isso que você está falando. A Nadir, planejado sim, mas o livre-arbítrio pode acabar mudando o planejamento. Mas com certeza, o nosso livre-arbítrio é rei, nós decidimos tudo. Né? Inclusive vai ter mais pra frente, infelizmente, o suicídio. Essa é uma decisão da pessoa e que isso não estava planejado de jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma interrupção muito forte, né? Vamos falar mais disso. A Nadir, os resgates são oportunidades, com certeza. A Ladriana, pode ser ações erradas ou não cumpridas de vidas passadas ou dessa encarnação mesmo. Muito bem, muito bem. Então eu dei uma boa pesquisada. Em resumo, galera, o resgate é uma prova ou uma expiação, podemos dizer assim. As palavras que a gente já conhece bem, né? Provas ou expiações. Algo do passado que a gente precisa resolver. Seja algo que a gente fez de errado e que vai ter que passar por essa situação ou igual ou parecida para aprender, que é a expiação, certo? Que é a definição de expiação. Ou uma prova, quando a gente acha que já aprendeu, né? Ou ali já passamos por diversas lições, aí vem uma prova para que a gente possa mostrar, prova no sentido mesmo, como se fosse escola, né? Para que a gente possa mostrar que já superou, que já evoluiu naquele sentido. Então, em resumo, é isso. Ó, se encaixa bem com algumas definições que vocês deram aqui. Ó. Muito legal. A Renata falou, isso é verdade. Pela espiritualidade, eu já teria uns 3 filhos e não quero. Ah lá, tá vendo como é que a gente sabe? Ó? Às vezes, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer. Né? Com certeza, a responsabilidade de ser mãe, de ser pai é enorme. Né? Já conversamos sobre isso em outros momentos. Todos os espíritos que nascem aqui vêm com inclinações boas e ruins. E aí cabe aos pais, aí nos primeiros anos de vida, ter um esforço gigantesco, né, para lidar com essas inclinações. Então, com certeza, né, a função, o papel de pai e mãe é uma contribuição gigante. Né? Fora a sua evolução. Né? Ainda não sou pai, mas já vejo muito, né, por aí, já refleti tanto sobre isso, né? Tenho um pouco de empatia sobre o papel, né, sobre o sofrimento de pai e mãe, minha nossa. O Sérgio disse que resgate para mim é você resolver dificuldades de vidas passadas, isso mesmo. Ou seja, provas e expiações foram originadas em vidas passadas. A gente não tem total compreensão disso agora, não sabe por que muitas coisas acontecem, mas tudo tem um motivo, um porquê. Esse é o verdadeiro resgate, Adriana? O que você está falando? Quando eu estava falando de pai e mãe. Ah, né? Meu Deus do céu, que paciência que precisa ter, que compreensão, né? Muito bem, então é isso, ó. Só para deixar claro que eu também ouvia bastante, isso é resgate para lá, resgate para cá. Nós já discutimos um pouco mais.
Olha lá, tá aqui, ó, já estava aqui na tela, ó, que eu tinha trocado para ver os comentários. O único que não está planejado é o suicídio. Então é uma situação realmente fora do comum, que não está planejada, né, e que complica bastante vamos dizer, a existência ali de quem comete. Né? Por isso que a gente tem que estar tão atento com a nossa saúde e com a saúde dos outros. Né? Muitas vezes as pessoas não se sentem compreendidas e quem sabe a gente pode ajudar isso, né? Pode falar para alguém que a gente compreende ou que não compreende, mas que quer compreender, que sabe que para a pessoa pode ser diferente. Às vezes a gente olha o problema do outro e só fala, não, se fosse eu ia resolver fácil. É lógico, né? Resolver o problema do outro é fácil, o ruim é resolver o da gente, né? O do outro a gente só fala, a gente receita, né? Puxa um papel e dá a receita ali. O nosso que é mais complicado, né? E cada um vive os seus desafios. Muito bem, e no mundo espiritual, os espíritos também evoluem, mas é na Terra onde põe em prática o seu avanço, ou seja, aqui que é para valer. Aqui que a gente tem oportunidade de evoluir muito. Olha quantas situações a gente passa, quantos desafios. Desde a família, do trabalho, né, da questão financeira que a gente vive, né, enfim, esse mundo material que a gente está. Tudo isso forma, vamos dizer, diversos cenários de desafio que nos fazem evoluir. Não é tão bom quando a gente supera assim um desafio, uma coisa que estava dando errado na nossa vida? Pensa comigo aqui, lembra de uma coisa que para você era assim um bicho de 7 cabeças, era um negócio muito complicado, mas muito complicado mesmo. E que depois de um tempo você dominou aquela situação. Com certeza cada um aqui tem várias coisas que poderia colocar nessa lista. Então olha quantas coisas você já aprendeu, já superou, entre aspas. Né? Nós temos uma capacidade muito grande de superação, de resolver os problemas. Né? Ou, às vezes você já ouviu a frase assim, as pessoas falam, nossa, se eu estivesse no seu lugar eu tinha desmoronado. Né? Nossa, eu não sei o que eu faria, né, no seu lugar. Com certeza você já passou por muitos problemas. Esse mundo aqui é um mundo de problemas, né? Podemos dizer assim. E a gente está aqui para resolvê-los, né? Legal, tem 3 tipos de reencarnação. E aí no final vai ter uma metáfora bem legal sobre esses 3 tipos, né? Em qual será que você se encaixa? Você é um missionário, uma missionária? São livres, está cumprindo uma missão difícil, uma missão muito nobre nesse mundo? Será? Tem aqui a reencarnação que é planejada entre os espíritos com os guias espirituais, quando a gente tem esse direito, essa possibilidade de planejar. E tem aquelas que são impostas, ou seja, compulsórias, você não tem mais o direito de escolher. Não fez boas escolhas, não cumpriu as promessas, não resolveu, né? Então agora é compulsório. A Dai falou que a gente tem sim o poder de superar, somos capazes, com certeza, tem uma força dentro de nós, precisamos ter fé. A Ju achou o chat agora. Ok. Muito bem. Então, como é feita essa programação? No mundo espiritual existe uma seção de arquivos. E olha como o livro coloca, que legal esse livro didático, ó, uma espécie de Facebook do além, onde estão registrados os nossos débitos, créditos, tarefas, amizades e falhas do passado. Essa metáfora é interessante, né? Imagina se as suas boas e más ações fossem contabilizadas numa conta corrente do além, né? Uma conta corrente do além. Você estaria no positivo, estaria empatado, todo mês precisa do cheque especial, né? Não ouve o gerente do banco, nesse caso é o seu mentor, né? Vamos dizer, não ouve o gerente do banco, o especialista ali. Você está sempre no negativo? Será? Será que você consegue fazer essa conta? Será que você consegue admitir que está no negativo? Sabe aquela história? Se tivesse todo mundo no positivo, a gente não precisava estar nesse mundo aqui não, né?
Como diz a Jussara, a gente já teria anjos, já seríamos anjos aí, já teríamos asas, ó. Estava batendo asa por aí. Se estamos aqui, são grandes as chances da gente estar devendo nessa conta, hein? Pensa comigo, admite aí, ok? Eu estou admitindo aqui, com certeza. Tem muita coisa que eu preciso resolver. Muito bem, então são vários, tudo fica guardado, né? Tudo fica guardado. E também tudo isso nos é revelado quando a gente desencarna, né? Sabemos disso, nos vários livros, nas várias informações que a gente aprende com o Espiritismo. Quando a gente desencarna, tudo isso nos é revelado, a gente chega lá e fala, nossa, até que eu fui bem, ou não fui bem, vou ter que voltar para trabalhar mais isso, ou aquilo, né? Então pensando nisso, baseado nisso, os espíritos, com seu livre-arbítrio, solicitam aos técnicos ajuda nesse planejamento. Então nós solicitamos essa ajuda para poder planejar a próxima existência. São escolhidas as provas, os resgates, a família. Olha lá, ó. É escolhida a família, não foi por acaso que você caiu nessa família aí, com essa pessoa aí, que você está pensando agora, que você não se dá, né? O desenho do corpo, segundo suas necessidades, cada detalhe, desde o corpo, da sua personalidade, tudo isso é muito bem planejado. Olha que confiança que a gente pode ter se a gente pensar nisso, se a gente confiar que as coisas estão certas como estão, né? E que dia após dia, né, fácil não é, ninguém falou que é fácil, certo? Mas que dia após dia a gente consegue sim ir superando pequenas vitórias, né, alcançar uma boa vitória, uma grande vitória depois. A Adriana falou que não é por acaso que cada boa ação é chamada de bônus hora. Faz sentido, né? Faz sentido. A Jussara falou que algumas vitórias, mas ainda tem muito acerto para fazer, com certeza. Temos muitos acertos para fazer. Agora, nós podemos também comemorar as pequenas vitórias, né? Isso nos dá energia para continuar caminhando. A Dai falou que o Insta deve ser igual ao seu Face. Como assim? Não entendi. Meu Insta deve ser igual ao seu Face. Explica aí. Legal. Quanto tempo entre uma reencarnação e outra? Essa pergunta é muito comum também. E a resposta é muito variada, né, galera? Cada caso é um caso. Quanto tempo? Pode variar desde algumas horas até séculos, mas já vimos aí em alguns materiais que existe uma média de 70 anos, certo? Uma média, mas sabe aquela coisa da média? Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo, onde é que você tá? Não sei, né? Então cada um. Isso, ó, a Adriana falou, depende da evolução de cada um. Geralmente acontece depois de intervalos mais ou menos longos. Nos suicidas, olha lá, falando novamente de suicidas, nos suicidas e em alguns animais é muito mais rápida. Sabemos que tem toda uma diferença, né, entre a encarnação do ser humano, dos bichos e tal. É até um outro assunto bem legal para a gente discutir, né, mas em geral é mais rápida. Dos suicidas também, precisa voltar, né? Olha lá, mais detalhes. Ó. Nos suicidas, a necessidade de reparar o erro é muito maior. Por isso, reencarnam mais rapidamente. Nem sempre os espíritos têm a capacidade de escolher a prova, nem o lugar para reencarnar. Então é aquela história, agora não tem mais como escolher. Agora ou vai, né? É a prova, o resgate ali, a situação totalmente escolhida pela espiritualidade. Às vezes falta merecimento ou sua elevação não lhes permite. Então, novamente, tudo é planejado, né? Olha que metáfora legal. Já estamos aqui nos finalmentes. Imagina que a reencarnação é como um avião que parte para o seu destino. Coloquei aqui um avião cheio de setinhas aqui explicando as coisas, né? Isso aqui é coisa de engenharia aqui, né? Mas enfim, só para mostrar que ó, cada pessoa, cada processo, vamos dizer assim, tem a sua função, né? Dentro do que a gente acredita, né? Dentro do que o Espiritismo prega. E o aeroporto de partida é um mundo espiritual.
Então você está lá querendo embarcar para o mundo espiritual, prometendo que vai fazer tudo certinho dessa vez, que vai dar certo, né, que agora você entendeu e tudo mais. Aí, olha os personagens. Alguns passageiros podem escolher onde sentar, que é aquela história do planejamento, da negociação. Outros entram sem escolher, olha isso, é a maioria. Nossa, vamos dizer, o destino você está até escolhendo ali, né? Mas qual que é o avião, qual que é o assento, você não vai poder escolher as coisas porque já não dá mais, né? Já não, o tempo já passou, né? O tempo vai nos apertando aí, vamos dizer, lentamente para aqueles que vão postergando, né? Mas uma hora esse tempo chega. Outros têm compromissos importantes, ou seja, viajam na primeira classe. Ó que chique, né? Não que seja confortável, né? Até uma pergunta que eu faço para vocês, que aí são assuntos que eu quero discutir também aqui, ó. Quem vocês acham que são um personagem, ou quais personagens que são esses que viajam na primeira classe? Ou chamando, né, de outra forma, ó, como é que ele chamou aqui atrás? Aqui, ó, missionários, ele chamou de missionários. Os missionários livres. E que aqui ele está chamando de... Não, está falando que as pessoas têm compromissos importantes. Quem vocês acham que teve esse papel importante, que era um espírito livre? Geralmente famosos. Quem vocês acham? O Divaldo, o Chico Xavier, a Nadir está falando. Agora, é claro que isso aqui é uma metáfora, né, pessoal? É uma metáfora que viajam na primeira classe. Se a gente lê, estuda, assiste o filme do Chico Xavier, a gente vai descobrir que a vida dele foi bem sofrida também, né? Então, será que é primeira classe, né? Então já estava resolvido, ele... Nada disso, né? Nem sempre é fácil. O próprio Kardec, opa, a Dayana colocou, com certeza, Bezerra de Menezes. Bom, a verdade, o exato, a gente nunca vai saber, né? Nós não temos a compreensão. Mas as obras dessas pessoas são incríveis, né? São incríveis. Nós já conversamos também sobre personalidades que vêm no mundo da arte, Mozart, né? Outros também que vêm assim... que a arte também é uma forma de tocar o mundo, né? De transformar. Enfim, a gente pode tentar descobrir, tentar perceber personalidades aí, pessoas que estão nessa situação, né, nessa existência, ou que passaram por essa situação. Você pode identificar também pessoas que você conhece aí, familiares, olha lá, que entraram sem escolher, que a maioria dos espíritos, ou seja, uma pessoa que está sofrendo, está com um problema grande nas mãos. Isso ajuda, pessoal, a gente ter um pouco mais de compaixão pelas pessoas, né? Para ver que essa pessoa veio nessa situação, que para ela não é fácil aquela situação. A gente consegue compreender um pouco mais a vida dos outros, né? E não achar que só a nossa vida é difícil. Sabe aquela história? O pessoal citou várias pessoas, Eurípides, né? Mandela, Gandhi. Muito bom, são pessoas que tiveram toda uma importância, né, no seu contexto. Ensinaram alguma coisa muito, às vezes muito simples, mas muito poderosa para o mundo, né? Aí tem os comissários de bordo também, que acompanham o voo, são os espíritos técnicos. Ou seja, que tem mais conhecimento ali, são encarregados de nos ajudar, né, a fazer as escolhas. E os guias espirituais, que são os pilotos. Então, olha todo o arranjo, pessoal, que existe para que a gente esteja aqui. Tem uma organização, um planejamento, né? A gente pode confiar mais, né, naquele momento de tristeza, de desespero.
A gente deve confiar que sim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Ah, mas é duro ouvir isso quando a gente está passando por um problema. Com certeza, a gente ouve alguns problemas assim tão complicados, né, nos trabalhos da casa. Nós passamos por problemas também, uma hora ou outra, lógico, né? O trabalhador é um assistido, é o primeiro a ser assistido, vamos dizer assim, tem que buscar ajuda sempre. Então nós vivemos problemas tão grandes, né? Mas a gente tem que pensar nisso, que sim, isso existe um planejamento. O destino desse avião que nós todos estamos é essa nova existência, né? Ou seja, quando a gente está embarcando para poder encarnar, né? O destino é uma nova existência e a força que impulsiona que impulsiona a necessidade da viagem é Deus. Olha que bacana. Então, às vezes, vem uma tempestade aí, vem um vento forte, parece que é um vento contra, né? Mas a força que impulsiona essa necessidade, né? E se essa força está nos auxiliando, né? Está ali, nós podemos confiar. Muito bem, eu tenho aqui também um vídeo que eu separei para poder reforçar um pouco melhor, né? Uma outra pessoa falando sobre esses conceitos ajuda bastante, ó. Como é feito o planejamento encarnatório dos espíritos imperfeitos? Vamos dizer, em outras palavras, nós, né? Como é feito? Vamos assistir. Como é feito o planejamento reencarnatório dos espíritos imperfeitos ou endurecidos? A pergunta é muito interessante. Nem todos sabem que a reencarnação no espiritismo ela é estabelecida por uma lei. Essa lei é a da escolha das provas. Os espíritos, antes de reencarnar, com o objetivo de se desenvolver ou superar imperfeições, ele faz escolhas das situações mais importantes que ele vai viver na vida. Essas situações vão ser os seus desafios. Muitas vezes um desafio para superar, né, um vício, ou um desafio para conquistar a paciência ou demais virtudes. Essa escolha, ela precisa ser feita consciente. Ele precisa saber o que ele quer conquistar. Ele precisa saber que isso vai ser conquistado por meio do seu esforço. Os espíritos que estão no início da sua evolução, que eles estão começando a galgar as primeiras encarnações, aos poucos eles vão ganhando essa consciência de si mesmo. Então, por centenas de vidas ali, que são as primeiras, ele vai ter vidas que vão ser desafios naturais. Ele ainda não tem condições de fazer as escolhas. Já um espírito imperfeito ou um espírito endurecido, certamente ele já desenvolveu a sua inteligência. Ele já tem um grau de inteligência suficiente para fazer escolhas e acabou não fazendo escolhas corretas. E essas escolhas incorretas se transformaram em hábitos que ele precisa superar. Então, ele vai passar por circunstâncias e diversas encarnações para se conscientizar de que ele tem que se dedicar ao desenvolvimento de si mesmo, à superação das imperfeições. E se ele não fizer isso, ele vai vivenciar várias encarnações que vão trazer a ele um sofrimento que é inerente a essa imperfeição que ele tem. Então, não há ninguém no universo, e nem mesmo Deus, determinando o que vai ocorrer e nem querendo lhe castigar. A busca que nós temos em nossas vidas é sempre da superação da imperfeição ou da conquista das qualidades pelo nosso próprio esforço. E aí, então, fica toda a responsabilidade e todo o mérito ao nosso encargo. Muito bem. Então fica essa mensagem da escolha. Vamos escolher nessa vida, vamos escolher encarar de frente, né, esses desafios que provavelmente nós já escolhemos, né? Olha que engraçado. Vamos escolher agora encarar de frente aqueles desafios que nós mesmos provavelmente já desenhamos, aí já propomos. Muito bem, tem mais alguns comentários aqui. A Jussara citou várias personalidades, alguns cientistas que contribuem muito, com certeza. A Ju falou que na próxima existência quer vir na primeira classe aí. Então vamos trabalhar, a Jussara está fazendo a lição de casa, né?
Jussara já trabalhou muito. Vocês sabiam que esse nome, pessoal, Caritas Fraternidade Espírita, já era um nome de uma casa que a Ju tinha idealizado nos anos 80, Ju? É isso? Não sei se era 80 ou 90, desculpa aí. Mas olha como a Ju está dedicada nessa existência. Muito bom, depois responde aí para matar essa curiosidade, Ju. Chegamos ao final. Vamos para a nossa prece. Eu gosto de colocar aqui o desenho aqui do nosso planeta, né? Essa é até uma meditação, uma oração muito indicada, né? Você visualizar, mentalizar, ou se você tiver uma imagem mesmo, uma figura, tal, né, do nosso planeta, para que a gente possa criar amor, né, por esse lugar mais, né, se você já tem, mais amor, mais compaixão, mais compreensão, vibrar positivo para essa que é a nossa casa atual, onde nós escolhemos estar, ou fomos colocados aqui porque é aqui que nós precisamos estar. E vamos agradecer muito a oportunidade que tivemos hoje de estar aqui, de nos dedicar à nossa evolução, separar esse tempo para você mesmo, para você mesma. Ninguém pode te mudar, não tem como, é somente você que pode abrir essa porta. Tem aquela imagem famosa de Jesus batendo numa porta, e essa porta não tem fechadura para o lado de fora. Por quê? Tem todo um contexto, porque a porta precisa ser aberta por dentro. E esse é o nosso esforço aqui de abrir essa porta, de permitir que essas boas ações, que essas boas tendências possam acontecer na nossa vida. Então agradecemos imensamente nossa mentora Caritas, aos mentores que estiveram presentes aqui conosco durante essa palestra, os mentores individuais que ficam muito felizes, cada um tem o seu mentor, mesmo aqueles mais teimosos que não ouvem, que não querem saber, que nem acreditam que não tem, que tem um mentor. Mas os mentores ficam muito felizes quando você se dedica para uma atividade como essa, de buscar a espiritualidade, seja ela qual for, onde você se sentir bem, a religião que for, a oração da forma que você quiser fazer, da forma como você se sentir bem. O seu mentor está contigo agora. Vamos também agora fluidificar a nossa água, essa água que você preparou, a água dos seus familiares. Que nessa água possa ser colocado todo remédio, toda a cura, tudo aquilo que necessitamos. Mesmo nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos algumas provas, imagino, que a maioria de nós sabíamos já o que nós iríamos enfrentar, mas mesmo assim precisamos de ajuda, essa água fluidificada pode ter um papel fundamental na sua vida, de purificação, de trazer aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós merecemos. Essa água que você coloca com a melhor das intenções para o seu familiar, mesmo que o seu familiar não acredite, não queira estar contigo, você está escutando isso com fone de ouvido, bem no seu cantinho, mas tudo bem, esse sentimento bom, esse coração mais leve que você vai estar agora, depois de se desligar dessa palestra, vai fazer com que você encare muito melhor aí os desafios, vai fazer com que, ao beber essa água, ao você servir essa água para o seu familiar, fazer um suco, um café com essa água, que esse familiar se sentirá melhor por causa da sua intenção. Se você está nessa família com essa pessoa, é porque tem um motivo, tem uma missão, resgate talvez. Então sim, nós podemos fazer a nossa parte e que as equipes médicas possam fluidificar essa água dentro do contexto de cada um.
E para finalizar, eu escolhi hoje a oração da noite, que é uma oração que eu gosto muito de fazer à noite, às vezes, mudando um pouco aqui, né? Lembrando que a oração, como a Yara diz, ela tem que ser de coração. Não adianta a gente só repetir as principais orações e preces, né? Precisamos ter a nossa oração de coração e de vez em quando nós achamos outras orações que tocam o nosso coração, então vale a pena. Oração da noite. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo me lembrei de que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmãos de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim, como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um contínuo sim, numa vida consciente. Boa noite, Pai. Até amanhã. Eu desejo uma boa noite a todos. Que possamos ter uma noite reparadora, acordar com energias renovadas. A Jussara respondeu, anos 90, mas ela ainda tinha que criar os filhos, é um outro papel. Muito bom, a Dai gostou da oração, depois eu vou mandar para todos aqui, a gente tinha umas cópias dela impressas lá. Gratidão, Adriana, Renata. Um beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem, segunda-feira, 7h30, estaremos juntos novamente. Dá tchau pro Júnior. Tchau, Boa Val. noite, Tchau, Valteir. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus pela palestra, Valteir. Graças a Deus. Obrigado, Nadir. Que bom que você gostou. Eu chorei com a oração. Essa A Dai oração só é forte. chora, viu? Eu só choro, gente. A Dai chora por tudo, até em comédia. Mas essa oração tem umas frases que falam com o que são. aconteceu no dia, às vezes. Exatamente. Não eu é? me identifiquei com uma coisa que aconteceu hoje comigo. Por isso que eu chorei. Essa oração é muito boa, muito boa. À noite, uma hora ou outra você pesca alguma coisa que você fez no dia, já é uma oportunidade de refletir. Não, Gente, só uma, beijos. Boa noite. Saudade de todo mundo. Beijo, bom Beijo. descanso. Beijo. Com Boa Deus. noite, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Olímpia. Muito obrigada por participar das nossas palestras. Boa noite, Sérgio. Boa E a noite, Olímpia Nadir. tá sempre aqui, ó. Hoje tá com um batom bonito. Olha só. Que chique. Quem, eu? A Maria Olímpia. Ah, O tá. seu eu não reparei, não. O seu é da cor dos lábios mesmo? É, sim. A Beth adorou, viu? Que bom, Beth, que bom. Gostei, tá? Muito bom. Ela também chorou. Ó o dedo duro, ó. Ah, a gente chora junto. É isso aí. Passa o link pra ela sempre, Sérgio, se ela quiser entrar no grupo, que aí quando ela quiser, quando quiser, né, vai ter uma segunda-feira que você vai falar, ó, hoje é segunda, vou entrar lá 7h30.
Eu passo sim. Maravilha. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau, gente. Cíntia. Boa noite. Nossa, né? É a Cíntia? Sou A eu. Cíntia, Ah, tá. Tá mascarada. ela tá Porque no eu tô no hospital. hospital, eu tenho que ficar de máscara. Ah, é? E o Ronaldo, Cíntia, aproveita da notícia.